chorando, falando para o Senhor: eu não consigo, Senhor. Realmente nós não somos capazes de nada, mas quem nos capacita é o Senhor dos Exércitos. Nesse nós temos que confiar, é nele que nós temos segurança, é nele que nós temos autoridade. Então chega de falar que nós não podemos, que o inimigo nos pisa e que nós vamos só ficar se lamentando. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre por quem nós fomos criados. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então quem te criou? Quem criou a minha vida? Será que foi qualquer um? Será que eu fui escolhido no ventre da minha mãe? Por quem? Foi pelo nosso Deus. Então como eu posso dizer que eu não sou nada? Realmente, quando nós não estamos em Cristo, é realmente difícil. Mas quando a gente está nele, é como a canção que a Isa cantou: que venha o que vier. A gente não passa só por alegrias. Não pensa você que estar na presença do Senhor significa só sorrisos, não. Mas a gente sabe para quem que a gente chora. A gente sabe que a nossa vitória, ela já é ganha. A batalha é difícil, sim, mas a gente sabe quem é o nosso general. E o nosso general é Jesus Cristo. E é Ele que vai na nossa frente. E é Ele que já ganhou a batalha por mim e por você. Então, o ar que eu respiro, o ar que eu recebi, o fôlego de vida veio do meu Senhor. Você respira hoje porque o Senhor te deu o sopro da vida. Então como que eu posso não ser nada? Muitas vezes a gente chega até a dizer que a gente não presta. Em outra época que, Senhor, ou muitas vezes para um amigo: eu não valo nada, eu não tenho valor nenhum. No mundo a gente não tem valor realmente, a gente é enganado. Sabe por quê? Porque no mundo você sente até a vontade de, às vezes, de morrer, de tirar sua própria vida. Vida essa que o Senhor te deu para gozar com alegria. Vida essa que o Senhor te deu para desfrutar de todas as coisas que Ele tem preparado. Vida essa que o Senhor nos deu para trabalhar, para resgatar aqueles que ainda estão no lamaçal. Só que a gente só consegue enxergar o nosso valor quando a gente olha para quem nos criou. O Senhor, imagine, irmãos, o Senhor, dono de tudo isso aqui, Ele podia ter criado qualquer coisa. Ele podia ter criado qualquer ser. Ele criou você. Ele me criou entre bilhões, trilhões de pessoas que existem, que já existiram. Olha para o teu dedo. Não existe ninguém com a tua digital. O Senhor, Ele gastou tempo para te desenhar. O Senhor, Ele gastou tempo para formar você. Ele não falou: eu vou fazer qualquer coisa e vou deixar lá, vou fazer uma remessa tudo igual. Não, Ele falou assim: eu vou desenhar um por um. Eu vou fazer um por um, para que nós possamos ter com alegria o valor que o Senhor nos dá. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é quem nós somos. Olha para o teu irmão do lado e diz: quem você é? Vocês vão dizer o nome, né? Mas não é para falar o nome, não. É assim: quem você é? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aleluia, Jesus! Aleluia! Quem nós somos? E criou Deus o homem à sua imagem. Fala, imagem.
A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aleluia, Jesus. Quem é você? Imagem e semelhança do nosso Deus. Para de dizer que você não é nada. Para de dizer, muitas vezes as pessoas dizem: ah, eu sou um burro, eu não sei nada. Se você fosse, Deus tinha olhado para um animalzinho e falado assim: vou criar igual. Mas não, ele olhou para dentro dele, olhou para ele, para a imagem dele, criou você a semelhança dele. O reflexo é como se fosse um espelho. Imagine lá um espelho. Você é a imagem de Jesus, você reflete o Senhor Deus. Você é a imagem dele, a semelhança dele. Então, diz uma história que um certo jovem foi até o seu professor porque ele se sentia menosprezado, sem valor. Ah, não tem valor não. Sirvo para nada, vou procurar alguém que possa me ajudar. Foi até o colégio, chegando lá ele falou com o seu professor: olha, professor, a minha vida está difícil, eu já não aguento mais, ninguém me dá valor em nada na minha casa, com a minha família. Eu sou desprezado, maltratado, humilhado, pisado, humilhado. As pessoas zombam de mim. E eu não estou aguentando mais isso não, eu preciso de ajuda. Aí o professor, sem levantar os olhos, pegou e disse a esse jovem: olha, meu rapaz, infelizmente eu não posso te ajudar. Esse rapaz ficou mais triste ainda. Ele procurando ajuda, alguém que o ajudasse, e o professor esboçou que não poderia ajudar. Então aí aquele rapaz, triste, com a cabeça baixa, se sentindo ainda menor ainda, falou: ah, meu Deus, e agora? Esse professor falou: ó, pensando bem, se você me ajudar com a minha dificuldade, eu ajudo você com a sua, pelo menos vou tentar, né? Aí o rapaz já ficou mais alegre, né? Ai, quem sabe, né? No que eu vou poder ajudar o senhor? Aí o professor falou: tá vendo esse anel? Eu preciso de dinheiro. E se você conseguir me vender esse anel por uma moeda de ouro, eu tento te ajudar. Porque daí eu vou ter dinheiro e eu vou poder te ajudar. Então o jovem pegou o cavalinho dele, né? Claro, vender um anel é fácil, né? Aí foi no primeiro mercado, foi até a cidade, chegou no primeiro mercado e falou: ó, eu preciso vender esse anel. Aí o dono do mercado, um senhor, pegou e falou pra ele: mas quanto você quer por esse anel? Ó, não pode ser menos que uma moeda de ouro. Você tá doido? Uma moeda de ouro nisso daqui? Ah, eu não pago. Eu sou velho, mas não sou caduco, né? Não, uma moeda não dá não, meu filho. Vai procurar outra aí, que a mim você não engana não. Aí foi até o próximo. Ah, eu preciso vender esse anel por uma moeda de ouro. Não. Muito dinheiro. Você sabe quanto vale uma moeda de ouro? Não, pra mim isso não vale uma moeda de ouro não. O máximo que eu te dou é meia moeda de prata. Ele não vendeu, porque ele não podia vender por menos que uma moeda de ouro. Foi até o próximo. E assim foi indo. E ele passou por todos os mercados da cidade. E ele não conseguiu vender pra ninguém. Triste, ele retornou. Olha, professor, eu até que tentei, mas ninguém quis comprar. O senhor tem certeza que esse anel vale tudo isso? O professor falou: você disse bem. Primeiro a gente tem que saber o valor, né? Vá até o joalheiro e pergunte a ele. Só que você volte com o anel. Independente do preço que ele te pagar, você volte com esse anel. Então o jovem pegou, foi até o joalheiro olhou, pesou, analisou, falou: olha, meu jovem, eu sei que eu poderia até te pagar mais, mas como é urgente a venda e é todo o dinheiro que eu tenho aqui, o máximo que eu posso te dar é 58 moedas de ouro. 58? Ele ficou louco, né? Aí o joalheiro falou: não, eu posso até te pagar mais, mas não pode ser agora. O máximo que eu posso te dar agora é 58. Ele voltou muito feliz. Tudo que o professor pediu era uma, ele conseguiu 58. Chegando lá, ele disse: olha, consegui por 58, mas não vendi, tá aqui, o senhor pediu que eu trouxesse. O professor falou: pois é, meu amado, com isso eu quero que você entenda que
o valor devido sem te conhecer. Só quem é expert, só quem conhece pode te dar o valor devido. Assim somos nós. Em quantos mercados da vida nós temos passado procurando reconhecimento, procurando valor no mundo? Em quantos? Em quantos nós já passamos? Tentando encontrar valor no mundo. Isso é ilusão. Sabe por quê? Porque é Jesus que te fez. É Jesus que me fez. Ele sabe o seu valor. Ele sabe o valor que eu tenho. E tanto sabe o valor que eu e que você tem, que Ele foi capaz de expressar o maior amor. Amor esse que não foi conhecido por mais ninguém. Glória a Deus. Amor esse que excede todas as coisas. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de dizer, porque nós fomos criados sim, mas infelizmente o pecado, ele entrou no mundo através da vida de Adão e Eva. Então, na Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. E qual que era o salário que nós deveríamos pagar, então, pelo nosso pecado? A morte. Só que Jesus, Ele não simplesmente nos criou, Ele também nos comprou. E esse é o texto que eu gostaria de frisar nessa noite. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Para nós entendermos o preço que foi pago pelas nossas vidas. Sabe por quê? Se Ele não tivesse pagado o preço, hoje nós ainda seríamos escravos. E toda vez que nós desobedecemos ao Senhor, nós nos tornamos escravos. Sabe por quê? Porque nós anulamos o sacrifício que Ele fez. Se nós não aceitarmos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós estamos rejeitando o sacrifício que Ele fez. Então aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabeis que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, coisas que se acabam, como a prata e o ouro, fostes resgatado das vossas maneiras de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O Senhor, meus irmãos, imagina, Ele podia ter mandado um anjo para morrer pela tua vida, pela minha vida. Ele podia ter mandado de repente um arcanjo, um querubim. Só que o que Ele fez? Ele sabia do teu valor, Ele sabia do meu valor. Aleluia! Ele falou: não, eu preciso mandar o meu filho. Imagine você, olha para o amado do teu lado. Imagine que fosse aí do teu lado um criminoso, e que ele tivesse feito tantas coisas terríveis que ele fosse condenado à morte, e que a única maneira de ele ser liberto era só você entregando o teu filho para morrer por ele. Você entregaria? Não responde. Só quero que você reflita. Senhor não morreu somente por mim e por você. Senhor, Ele morreu por aquele que está lá fora, clamando, desesperado por ajuda. Só que para mim poder ajudar, eu preciso entender que eu tenho valor, que o Senhor me dá autoridade, que eu preciso sair do estado que eu estou e ir até Ele e resgatar essa vida. Porque se eu ficar no estado que eu estou, Ele vai perecer, Ele vai morrer, Ele precisa de ajuda. E quando eu e você entendemos do sacrifício de Jesus nas nossas vidas, então nós ansiamos por fazer algo pelas outras vidas. O Senhor, Ele nos vê, assim como é falado lá no encontro, como princesas do Senhor, como príncipes do Senhor. E uma princesa, ela tem liberdade na casa do rei. Sabe por quê? Porque ela não é uma estranha, ele não é um estranho.
Ele é filho do rei. Ele tem total liberdade. Ele tem total liberdade. E o Senhor aqui, o sacrifício dele foi tão grande pela minha e pela sua vida, que ele se entregou. Se entregou sem pensar. Aí de repente você vai falar assim pra mim: ah, Juliana, mas ele era Deus, né? Com certeza. Mas ele se fez carne. Ele deixou a sua glória para morrer no meu e no seu lugar. E muitas vezes a gente não para analisar tudo aquilo que o Senhor fez. Que hoje a gente precisa fazer algo. A gente tem que sair, irmãos. Sair das paredes em que nós vivemos, do mundo em que nós queremos viver, e ir para fora. Sabe por quê? Porque não são os que eles precisam de médicos. São aqueles que estão doentes. São aqueles que estão carentes. E esse valor é pra gente ver que a gente, quando está no caminho, quando você quer seguir um caminho, você não anda assim. Mas você também não pode andar assim. Aleluia! Você tem que andar assim. Glória a Deus! Sabe por quê? Olhando pro alvo. Fala mesmo! Olhando pro alvo. Nem pra cima pra ser exaltado, nem pra baixo, sendo derrotado, mas pra frente. Olhando pra frente. E é assim que nós vamos alcançar a nossa vitória. Para alcançar a vitória, o troféu tá aqui. Um corredor, ele chega no seu troféu. O troféu não vai até ele. Então, pra gente alcançar o nosso troféu, assim como a gente canta, a gente tem que caminhar. Glória a Deus! Só que nessa caminhada, a gente muitas vezes tem que abraçar aqueles que não estão conseguindo. Porque a gente não quer chegar sozinho. Aleluia! Você quer chegar sozinho? Eu não quero. Eu quero ver todos aqueles que eu amo do meu lado. E eu quero ver também aqueles que estão, de repente, se sentindo derrotado, humilhado, desprezado no mundo, precisando de ajuda, sendo levantado. Mas para isso, eu preciso dar um passo e olhar para a cruz de Cristo, todo o sacrifício que Ele fez, tudo que Ele fez pelas nossas vidas. Não pode ser em vão. Não pode, a gente não tem o direito de anular o sacrifício de Jesus. E o Senhor, com a morte na cruz, é como se Ele pegasse a nota promissória que o diabo tinha nas mãos e rasgado. Foi anulado. Toda acusação contra mim e contra a tua vida caiu por terra. Caiu por terra. Foi derrotado pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue. Como foi dito, eu não lembro se foi o rubinho, não foi a unha dele. Podia ser, ele era Deus. A gente não ia poder nem questionar. Mas ele quis mostrar que o amor dele ia valer a pena. Que o sacrifício dele ia valer a pena, porque hoje eu e você ia estar aqui. Ele sabia que existiriam pessoas que valorizariam o seu sacrifício, que olhariam para a cruz com um olhar de gratidão. E essa é a forma que nós temos que olhar, irmãos, com gratidão, com amor, com compaixão. Olhar para as pessoas que precisam de ajuda e ver que um dia eu tive na mesma condição. Talvez não, num tempo não tão distante assim, quem nós éramos? Onde nós estávamos num domingo à noite? O que nós estávamos fazendo? Qual era o valor que tinha a nossa vida? Talvez no meio dos amigos nós até pensávamos que tínhamos valor. Mas e quando a gente deitava no travesseiro? Será que esse valor é o valor que você quer receber? Qual é o valor que você quer receber? E eu gostaria de dizer para você que o Senhor, Ele morreu de uma forma que demonstrasse tão grande amor, que não foi simplesmente Ele fez assim e morreu. Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi zombado. E eu procurei saber qual foi a forma que isso aconteceu, de uma forma assim, científica mesmo. Porque às vezes a gente fala, morreu na cruz. Mas de que forma foi que Ele morreu na cruz? Tudo começou no Jardim das Oliveiras, quando Jesus passou uma
uma agonia mortal. Lá naquele versículo cita que Jesus, ele derramou gotas de sangue. Imagine você, gotas de sangue. Para as mulheres que já tiveram filhos, vocês já sabem o que é uma dor de parto, mas não chega nem perto. Suar gotas de sangue, então era tão grande a agonia que ele suou gotas de sangue. E mais pra frente diz que ele levou 39 chicotadas, só que eram chicotes de 3 pontas, ou seja, corresponde a 117 golpes. A consequência médica é hemorragia e acúmulo de sangue e líquido no pulmão, e possível laceração no baço e no fígado. A vítima também sofre tremores e desmaio. Reduzia uma massa de carne destroçada, ansiando por água, diz o legista. Você consegue imaginar? A pele dele foi arrancada. Ele foi chicoteado. Por quê? Será que eu sou tão assim, miserável? Sou tão pequeno que eu não posso ajudar outra pessoa? Qual o valor do sacrifício de Jesus na nossa vida? Qual o valor que Ele deu para a nossa vida? Para hoje eu e você não querer, de repente, dispor da nossa comodidade, do nosso lar, do nosso aconchego, para falar do amor dEle? Não, Ele te valorizou, irmãos. Ele deu o seu corpo por inteiro, para que eu tivesse vida em abundância, para que você tivesse vida em abundância. E mais pra frente diz que ao final dos açoites uma coroa de espinho foi cravada na cabeça de Jesus, causando sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. Os espinhos atingiam ramos e nervos que provocavam dores terríveis quando irritados. É o caso do nervo trigêmeo, na parte frontal do crânio, e do grande ramo occipital, na parte de trás. As dores dos trigêmeos são descritas como as mais difíceis de suportar, e há casos nos quais nem a morfina consegue amenizar. Será que a nossa dor é tão grande assim, que a gente não pode fazer nada? Será que o nosso sofrimento é tão grande? Será que a nossa carga é tão grande? Quem que você conhece que fez esse sacrifício pela tua vida, pela minha vida? Quem? Existe outro nome? Não existe outro nome. Só existe Jesus. Esse que deve ser exaltado e glorificado, porque Ele não mediu esforços. Já pensou se Ele fosse pensar desse jeito? Ah, não vai dar não, Senhor, manda outro, eu não vou não. Então eu e você não temos o direito. E após o suplício dessa coroação, amarraram nos ombros de Jesus a parte horizontal da cruz, cerca de 22 quilos, e penduraram em seu pescoço um título, a placa com o nome e o crime cometido pelo sacrifício: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus caminhou com a cruz. Ao chegar ao local de sua morte, as mãos de Jesus foram pregadas com pregos de 12,5 centímetros de comprimento. Esses objetos perfuram a palma de suas mãos, pouco abaixo do polegar, região por onde passam os nervos medianos, que geram muito dor quando ferida. Preso à trave horizontal, Cristo foi suspenso, e essa trave encaixou na estaca vertical. Os pés de Jesus foram pregados na cruz. Os pregos perfuraram os nervos plantares, causando dor lacinante e contínua. Tudo por mim. Tudo pela minha vida, pelo meu pecado. Devia ser eu. Era para ser eu naquela cruz. Era para ser você. Sabe por que Ele não tinha pecado nenhum? Mas o amor dele foi tão grande. Tão grande. Esse amor tem que ser transmitido, irmãos, através da nossa vida. Amor esse que eu preciso transmitir às pessoas que precisam. Eu não posso, irmãos, eu não tenho direito de ficar pensando, eu já estou salvo, então os outros, se quiserem, que venham. Não,
Eu tenho que ter o mesmo olhar que o Senhor teve pela minha vida, compaixão, amor pelas vidas. Essas vidas precisam estar na presença do Senhor, assim como eu e como você. E muitas vezes as pessoas, elas não sabem o valor que elas têm. Elas se vendem por tão pouco. Elas vendem o melhor do Senhor por tão pouco. Vende um manjar pelas coisas que acabam, que vão ter fim. A única coisa que não vai ter fim é a nossa vida eterna. Glória a Deus. A única coisa que não vai acabar é estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é tão maravilhoso. E muitas vezes a gente se sente derrotado, fracassado. A gente se sente pisado. Eu trouxe aqui, tá? Não é minha, tá?